Nunca fui homem de acreditar em histórias de assombração. Desde pequeno, ouvia os mais velhos contando casos de visagens, mulas sem cabeça, almas penadas e, claro, do tal lobisomem. Mas sempre achei que era conversa para amedrontar menino e fazer a gente obedecer sem questionar. Foi só quando passei aquela maldita noite no sítio do meu falecido avô que descobri, da pior forma possível, que algumas lendas são mais reais do que gostaríamos de acreditar. Tudo começou numa sexta-feira, quando viajei para o interior do Ceará, para o município de Ipueiras, onde ficava o sítio da família. Meu avô, seu Antero, havia falecido meses antes, e o lugar estava abandonado desde então. Meu pai e meus tios resolveram vender a propriedade. E coube a mim, o único da família que ainda tinha coragem de pisar ali depois do que aconteceu com ele, ir até lá e verificar como estavam as condições da casa antes da venda. Cheguei ao povoado por volta das 4 da tarde. O sol já descia devagar, pintando o céu de um laranja avermelhado. O calor ainda era forte, e uma poeira fina subia da estrada de terra conforme eu caminhava em direção ao bar do Serafim, o dono do único comércio do lugar. Eu precisava de querosene para os lampiões, já que a energia elétrica no sítio era instável, e de um pouco de comida para passar a noite. Assim que entrei no bar, Serafim me olhou de um jeito estranho. Ele já era um velho de mais de 80 anos, curvado pelo peso do tempo, mas seus olhos ainda tinham um brilho esperto. "Você é o neto do Antero, né?" Ele perguntou, coçando a barba rala. "Sou sim, seu Serafim. Vim ver o sítio antes de vender." O velho assentiu, mas não disse nada de imediato. Foi até uma prateleira, pegou o querosene, um saco de farinha e um pouco de carne seca e voltou para o balcão. "Se eu fosse você, não dormia lá hoje." "E por quê?" perguntei rindo. Ele me encarou sério. "Seu avô morreu de forma esquisita, menino. Ninguém nunca soube direito o que aconteceu com ele. Só sei que o corpo foi achado todo estraçalhado e os cachorros do povoado estavam num alvoroço desgraçado naquela noite. Gente velha daqui diz que foi bicho, mas não bicho qualquer. Foi coisa ruim." Suspirei pegando as compras. "Tá falando do lobisomem, né?" Ele não riu. Apenas me entregou as sacolas e murmurou: "Reza antes de dormir, tranca as portas e, pelo amor de Deus, se ouvir qualquer coisa, não sai da casa." Aquela conversa me deixou um pouco desconfortável, mas fiz questão de ignorar. A morte do meu avô tinha sido estranha, sim, mas lobisomem? Isso era demais para minha cabeça. O sítio ficava a uns 3 quilômetros do povoado, numa área cercada por mato seco e algumas árvores retorcidas. A casa em si era simples: 4 cômodos, paredes descascadas e um alpendre que rangia ao menor sinal de vento. Cheguei quando o sol já tinha sumido completamente. O breu do sertão era assustador. Só o barulho dos grilos e de um ou outro urutau quebrava o silêncio. Acendi um dos lampiões e tratei de trancar tudo, do jeito que o velho Serafim recomendou. Jantei rápido, sentindo um desconforto estranho no peito. O sítio parecia mais silencioso do que deveria, e isso me incomodava. Me joguei numa rede velha que ainda estava ali, tentando dormir logo, mas o calor e um sentimento de alerta me mantinham acordado. Foi por volta da meia-noite que eu vi um uivo, longo, arrastado, vindo de longe, lá do meio do mato. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Meu avô sempre dizia que quando um uivo faz a espinha gelar, não é coisa de cachorro. Fiquei quieto, segurando a respiração. Por um momento pensei que tinha sido coisa da minha cabeça, mas então veio outro, mais perto. E depois um terceiro. Dessa vez, o som foi acompanhado por um farfalhar pesado na vegetação. Alguém, ou alguma coisa, estava se aproximando. A primeira batida devagar na porta me fez soltar um grunhido sufocado. A espingarda velha que meu avô deixava atrás da porta. Meu coração martelava no peito. A segunda forte, quase fez a madeira rachar. Como se um homem enorme estivesse tentando arrombar a entrada com o ombro. Corri para a janela e olhei lá fora. O lampião iluminava pouco, mas foi o suficiente para que eu visse a coisa. Não era um homem nem um cachorro. Era algo no meio termo.
pernas grossas, curvadas como as de um lobo, mas com a musculatura de um homem. O torso era largo, coberto de pelos escuros e desgrenhados, e os braços... Deus me livre, os braços eram longos demais, terminando em mãos com garras afiadas. A cabeça era uma cabeça de lobo, mas os olhos tinham um brilho amarelo e doentio, e a boca, aberta num rosnado baixo, deixava à mostra presas enormes, babando. Meu sangue gelou. Aquilo não podia ser real. E estava ali. Quando a terceira batida veio, a porta se partiu. O lobisomem avançou e eu fiz a única coisa que podia. Atirei. O estrondo ecoou pelo sertão e vi o bicho se contorcer. O projétil pegou no ombro, fazendo com que ele soltasse um uivo ensurdecedor. Mas não caiu, não recuou. Os olhos se voltaram para mim e ali eu soube. Eu ia morrer naquela noite. Mas então, algo aconteceu. Um sino tocou ao longe. O lobisomem virou a cabeça, como se tivesse ouvido algo, e, num movimento rápido, se jogou para fora, sumindo na escuridão do mato. Fiquei ali, tremendo, segurando a espingarda sem saber o que fazer. A única coisa que eu sabia era que o que me atacou naquela noite não era um bicho comum, e que se eu tivesse saído daquela casa, eu não estaria aqui para contar essa história. Fiquei um tempo paralisado, segurando a espingarda como se minha vida dependesse disso. E, de fato, dependia. O lobisomem sumira no mato depois que o sino tocou, mas eu sabia que ele ainda estava por perto. O sino... aquilo me deixou intrigado. Eu não lembrava de haver uma igreja ou qualquer casa com um sino por perto. Além disso, quem tocaria um sino àquela hora? Respirei fundo, tentando controlar o medo. A porta da casa estava destruída e ficar ali não era mais uma opção. O lobisomem já sabia que eu estava ali. Se ele quisesse, poderia voltar a qualquer momento. Peguei minha mochila, enfiei o que pude dentro dela e me preparei para sair. A espingarda, apesar de velha, ainda tinha mais alguns cartuchos. Rezei um Pai Nosso baixinho e abri a porta destroçada, tentando não fazer barulho. Lá fora, a lua cheia iluminava o terreno. O mato se movia ao vento e o silêncio era absoluto. Não havia grilos, sapos, nem o canto do urutau. Apenas um vazio opressor que me dizia que eu ainda estava sendo observado. Caminhei devagar, atento a qualquer som. O povoado ficava a cerca de 3 quilômetros, e eu sabia que, se corresse feito um desesperado, poderia chegar em menos de meia hora. O problema era que correr no escuro, com aquele bicho por perto, não era uma boa ideia. Segui pela estrada de terra, os passos calculados, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no peito. Passei por algumas cercas de arame farpado, o rangido delas cortando o silêncio. Foi quando ouvi um estalo. Algo grande pisou num galho seco. Virei a cabeça devagar, sem querer acreditar no que eu já sabia. Ele estava lá, no meio do mato, parado entre as árvores, os olhos amarelos brilhando como brasas. Meu estômago revirou. O lobisomem não tinha ido embora. Ele só estava me esperando. E naquele instante, eu soube que ele queria brincar comigo. A criatura deu um passo à frente, saindo da sombra. Seu corpo era ainda mais assustador à luz da lua. Músculos disformes, pelos sujos de terra e garras que pareciam afiadas como navalhas. Ele abriu a boca e soltou um rosnado grave, fazendo meu peito vibrar. Meu instinto gritou para eu correr, mas corri pouco. O bicho se moveu mais rápido do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Em segundos, já estava perto. Atirei. O tiro acertou a criatura na perna, mas não a derrubou. Apenas a fez hesitar. Isso me deu tempo para correr. Dessa vez, corri com tudo que tinha. A estrada de terra parecia infinita. O som da criatura me seguindo vinha logo atrás. Galhos quebrando, passos pesados, o rosnado de algo que não deveria existir. A vila. Eu precisava chegar na vila. A adrenalina me fez ignorar o cansaço. E então, o sino tocou de novo. Dessa vez, alto e insistente. O lobisomem parou. Eu continuei correndo. Foi quando vi o que eu nunca esperava. O velho serafim parado no meio da estrada,
segurando um sino pequeno de bronze e uma espingarda carregada. Ele olhou para mim e gritou: "Pro chão agora!" Me joguei na terra no instante em que um tiro ecoou pelo sertão. O lobisomem soltou um uivo horrendo. Levantei a cabeça a tempo de vê-lo se debatendo no chão, se contorcendo de dor. Serafim, com uma calma assustadora, recarregou a espingarda e atirou de novo. Dessa vez, o bicho soltou um último grunhido e correu para dentro da mata, desaparecendo na escuridão. Minha respiração estava entrecortada, os pulmões ardendo. O velho se aproximou e me ajudou a levantar. Seu olhar era sério. "Agora você acredita?" Ele perguntou, ajeitando a espingarda no ombro. Eu queria dizer algo, mas só conseguia sentir com a cabeça. "Vamos, antes que ele resolva voltar." De volta à vila, Serafim me levou para sua casa. Me deu um copo de cachaça para acalmar os nervos e só depois começou a falar. "Essa praga já ronda essa região há muitos anos. Seu avô sabia e morreu por saber demais." "Como assim?" perguntei, tentando entender. O velho suspirou, acendendo um cigarro. "O lobisomem não é um bicho qualquer. Ele é um homem amaldiçoado. Alguém que fez um pacto ou que foi mordido por outro. E aqui no sertão, a gente já descobriu que bala comum não mata essa desgraça. Só chumbo derretido com certas ervas." Lembrei do jeito que o bicho reagiu aos tiros do velho. Ele não só recuou, ele gritou de dor. "Você sabe quem ele é?" perguntei, baixando a voz. Serafim me encarou por um momento, depois desviou o olhar. "Não posso dizer. Ainda não, mas ele tá entre nós." Aquelas palavras me deram um calafrio. Eu quis perguntar mais, mas o velho se levantou e bateu a porta. "Vá dormir, menino. Mas preste atenção, se ouvir alguma coisa à noite, não saia da casa. E nunca, nunca olhe pela janela." Eu não dormi aquela noite. E nunca mais voltei para o sítio do meu avô. A terra foi vendida dias depois e eu me despedi daquele pedaço do sertão com um alívio que nunca pensei que sentiria. Mas uma coisa me assombra até hoje. Naquela última noite, antes de ir embora, vi um homem estranho na vila. Era alto, magro e mancava de uma perna. O mesmo lado onde eu tinha atirado no lobisomem. Ele me olhou por um breve instante, um olhar amarelo, e sorriu.